assim como eu, outras tantas e tantas vítimas dessa doença, da Zika também, chikungunya. Por isso, esse é o assunto de hoje do nosso quadro Cuide-se. Preocupante não só o aumento dos casos, como também os sintomas que têm se tornado cada vez mais graves. A doutora Juliana Barreto, médica infectologista, já está aqui conosco para falar mais desse assunto. Uma boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Luciana, obrigada. Os casos de dengue aumentaram muito esse ano, e casos de dengue grave também, substancialmente foram aumentados. Então, assim, é necessário as pessoas lembrarem que o foco é o mosquito, então tem que acabar com os focos, os criadouros, os lotes vagos, as casas abandonadas, são lugares muito propícios para terem esses criadouros. Nós acabamos de passar pelo período chuvoso, o que justifica esse aumento, né? A dengue é uma doença endêmica no nosso país e nesse momento nós estamos vivendo uma epidemia de dengue, então a gente precisa cortar esse ciclo do mosquito, que é o transmissor, que é o Aedes aegypti. Doutora, por que os sintomas estão ficando cada vez mais graves? Antes se falava muito da dengue, a gente já teve várias epidemias no país, mas nunca se falou tanto da gravidade e do número alto de mortes. O que está acontecendo? Sim, o número alto de mortes deve-se também ao caso das pessoas, cada vez que você tiver dengue, a segunda vez que você tiver, vai ser mais grave. Então, nós temos 4 sorotipos no país, 1/5 africano, mas cada vez que tiver, a segunda etapa é mais grave. Então, se você já teve uma dengue e ela foi muito grave, você tem que ter muito cuidado para não ter a segunda vez. Lembrando que tem a vacina do Butantan tentando ser aprovada, mas nós já temos uma vacina hoje que ela é aprovada para quem já teve dengue, então só pode fazer quem já teve dengue, e ela tem uma certa eficácia de 60% em torno disso. E tem limite de idade também, essa que já está sendo aplicada. Exatamente, né? Que essas são 3 doses, tem limite de idade e tem essa questão da pessoa já ter tido dengue. E a outra que está tentando se aprovar vai tirar essas situações para poder todo mundo... Para crianças e idosos Isso. também, né? O WhatsApp na tela, dúvidas chegando agora da Ana Carolina. A pessoa pode estar com dengue e apresentar apenas alguns dos sintomas? Não ter febre, por exemplo? Excelente, a pergunta da Ana Carolina procede. Muitas vezes não vai ter febre, não é obrigatório ter febre. E pode ter sim, só um sintoma. Esse sintoma pode ser só a dor no corpo, que é a mialgia, ou só a cefaleia retroorbital, como a outra paciente falou, que dói muito os olhos. Pode ser só isso. Ou pode ser tudo junto também. Ou pode ser tudo junto e ter os sintomas graves que nós vamos falar que justifica a dengue grave. O que é pior, né? A pessoa está perguntando pelo WhatsApp aqui, nosso, doutora, quem toma muita água diariamente, a chance de se contaminar com a dengue é menor? Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. O tratamento da dengue é a hidratação, mas ela não evita, o fato de você tomar muita água não evita de você não pegar. O que evita é o mosquito não te picar. É o mosquito não te picar. Então, usar repelente, ter mosquiteiros e combater os focos dentro de todas as residências. Vamos lá, mais dúvidas chegando através do nosso WhatsApp. Agora é o Paulo Vitor. Em quanto tempo os sintomas aparecem? Excelente, Paulo Vitor. Os sintomas aparecem a partir do momento que você teve febre ou não, a partir da picada, de 3 a 15 dias é o período aí de incubação, de 3 a 15 dias após a picada. E o mesmo mosquito contaminado pode picar outras pessoas? Ele pode picar inúmeras pessoas. Esse mosquito porque o ciclo é homem, o vetor, que é um mosquito homem. Então, ele pica uma pessoa contaminada e pode picar várias outras pessoas. E esse mosquito estando contaminado, enquanto ele não morrer, todo o ciclo de vida dele, ele vai estar contaminado. Juliana, quando o corpo começa a ficar manchado de vermelho, é porque a dengue está melhorando, está acabando? E esse aí pode ser realmente o final da doença, o ciclo final dele? Pelo contrário, esse pode ser um sinal que a doença está se agravando, certo? Que é o exantema que a gente fala. Então, o que tem que prestar atenção? Se a pessoa está tendo qualquer sinal de sangramento, se o corpo começa a ficar vermelho, é importante fazer os exames que a gente chama de exames inespecíficos, mas que ajudam muito no acompanhamento, que no caso é o hemograma, as enzimas hepáticas. Então, esse momento é um momento de risco se você está tendo um exantema. Então, você tem que prestar atenção se está tendo
hipotensão postural, se toda hora que levanta quer desmaiar, quer cair, se está tendo muita dor abdominal persistente, se está tendo vômitos persistentes, qualquer sangramento, isso tudo é sinal de alarme. E monitorar sempre as benditas plaquetas, né? Mais WhatsApp na tela, mais dúvidas agora da Maria Luísa. Quais os cuidados que uma pessoa com dengue hemorrágica deve ter? Ela falava de plaquetas aí, esse aí é um dos sinais bem evidentes que deve tomar cuidado, né? Se elas estiverem baixa demais, é o caminho para a hemorrágica, né? Isso, Maria Luísa, no caso de uma dengue hemorrágica, provavelmente a maioria dos casos vão estar internados. Então, assim, ou se não estiver internado, vai estar recebendo uma hidratação venosa, né? E o que indica no hemograma não é só a queda das plaquetas que é um sinal de gravidade. Nós temos outros sinais de gravidade muito importantes só no exame do hemograma, que é a leucopenia, né? A fase branca, que os leucócitos estarem baixos, e o hematócrito se concentrar muito. Isso também são sinais de muita gravidade. E isso o médico vai avaliar e geralmente tem que estar internado. Temos mais uma participação, vamos ver. Existe vacina, você já respondeu, né? Existe vacina contra a dengue? Se sim, onde encontra, não está ainda para todo mundo disponível na rede. Onde encontra é na rede privada. Nesse momento é só na rede privada. Mais WhatsApp na tela, mais dúvidas chegando dos nossos telespectadores. Não, mas você pode continuar mandando aqui para a gente para o nosso WhatsApp, como por exemplo, acaba de chegar aqui, meu filho teve dengue, paralisou o corpo e a fala, inclusive atingindo vários movimentos. É normal isso? Isso é uma das complicações graves que a dengue pode dar. A dengue pode dar, como é uma doença viral, pode dar a doença famosa que a gente chama de síndrome de Guillain-Barré, né? Pode dar uma paralisia, então são sequelas neurológicas graves, mas pode ter. E a pessoa diz aqui que já tem 3 meses, pode se prolongar por mais tempo assim? Pode se prolongar por mais tempo e esse é um caso de dengue grave. Juliana, a gente ainda está no meio da pandemia do novo coronavírus, como diferenciar se a pessoa está com a Covid-19 ou com a dengue? Porque no início do ano, muita confusão se fez por conta dessa situação. Pela queixa clínica é difícil a diferenciação, então por isso que eu falo que começou com esses sintomas procurar o atendimento médico, porque as queixas clínicas são muito semelhantes e hoje nós estamos tendo muitos casos em conjunto de dengue junto com Covid. Então é necessário fazer o exame, né? Se até no 5º dia da dengue a gente faz o antígeno NS1, após o 5º dia a gente vai fazer sorologia pelo método de ELISA, tentando buscar IgM e os sintomas vão ter que ser avaliados pelo médico, porque pode ser os dois, e fazer os exames para diagnosticar a diferença. E vamos que vamos, eliminando aí todos os focos do mosquito. Juliana Barreto, médica infectologista, muitíssimo obrigada pela sua participação, e do Lucas também, que deve nascer daqui a um mês, né? Felicidades, tudo de bom. Obrigada, Luciana. Grande abraço. Boa tarde, doutora.